Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nesse momento silenciar mais uma vez o nosso coração, a nossa mente, para que assim possamos nos conectar com aquele que é o autor da vida, o nosso Criador. O salmista, né, o Salmo 105 da liturgia de hoje, o salmista pede a Deus, né, para que lembre dele nos momentos de aflição. E ali ele pede compaixão, ele pede que o Senhor o visite e trazendo a salvação. Ele pede também para experimentar a felicidade e o amor, a alegria e a paz. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, pedir ao Senhor que Ele nos visite, para que assim nós possamos experimentar a felicidade, o amor e a paz. Vamos pedir que o Senhor visite todos os lugares onde esteja necessitando da sua presença. Que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite todas as casas onde tem pessoas com Covid-19, onde tem pessoas doentes, onde tem pessoas com depressão, onde tem pessoas que perderam a esperança. Peçamos ao Senhor que Ele visite neste momento a família do seu Deuripe Souza Barbosa, do seu Acácio Ramos Silva, do Alex Mota Gil, do José Brandão, da Eduarda Neri, da Leiliane Oliveira. Que o Senhor visite o seu Damião Ângelo, a Keila Jubiele Alves, o Natanael, a Neide Solange Gomes Franco, a Rosana Nascimento, o Jorge Silva e a Milena Coelho. O Sebastião Brito Santana e a Maroli, o Railton Vieira, a Chacha Emília, o Gilberto de Jesus Barbosa. Que o Senhor visite o seu Antônio José Leite, a Solange, o João Paulo Costa Silva, a Joana Dark e a Lucivânia Martins. Que o Senhor visite a Meire Correia Lacerda, a Janicléa Freitas, a Alexandra, a Dona Edith Soares da Silva. Que o Senhor visite a Alice e Lavínia, o João Jesus Silva, o Luiz Carlos Moraes da Silva, o Wilson Nunes de Souza, Olisa Pereira Montalvão. Que o Senhor visite a Maria Rita, a Júlia dos Santos, a Helena Dália, o bebê Pedro Dantas Amorim e o bebê Miguel Barros Barbosa. Que o Senhor visite o Antônio Vilela Gomes. Que o Senhor visite também todas as pastorais, todos os movimentos, hoje de maneira especial a Pastoral da Família de Itanhaçu. Peçamos ao Senhor que Ele visite todos os nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenha compaixão dessa multidão, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão.
Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos vai também falar da multiplicação dos pães, da partilha dos pães, lá no capítulo 6. E aqui volta novamente a falar a mesma coisa, porém num lugar diferente. Porque Jesus está ainda na região dos pagãos. Ele está na região da Decápole, ou seja, das 10 cidades, né? E ali o Evangelho diz que Jesus teve compaixão da multidão, que já fazia 3 dias que estava com ele e que não tinham comido nada. E aí Jesus vai dizer, se eu mandar embora para casa, né, sem comer, eles vão desmaiar pelo caminho. Olha a sensibilidade de Jesus. Jesus é muito sensível, ele percebe que a multidão está com fome e ele não pode mandar a multidão embora. Eu queria fazer uma pergunta para nós, sobretudo nós que somos lideranças. Será que nós teríamos a mesma atitude de Jesus? Essa preocupação com as pessoas, né? Esse jeito de se preocupar, né? Essa compaixão mesmo, né? De se preocupar mesmo com as pessoas que estão muitas vezes sob a nossa liderança, né? Às vezes a gente coordena determinados grupos, né? Grupos, e a gente não percebe a necessidade ou as necessidades desse grupo ou das pessoas individualmente. Então, essa sensibilidade Jesus tinha e ele nos convida a termos essa mesma sensibilidade, né? A perceber, né, quando as pessoas estão precisando de nós, né? E é interessante que os discípulos, quando Jesus diz que não pode mandar o pessoal sem embora, né, sem comer primeiro, porque podem desmaiar pelo caminho, os discípulos logo vão fazer um questionamento, onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto. Para os discípulos é impossível. E ali no outro texto diz que o discípulo pede para que Jesus mande a multidão ir para os povoados procurar comida, né? Então aqui a gente percebe a insensibilidade dos discípulos. Eles não são sensíveis como o mestre. E aí Jesus vai perguntar para eles, vocês aí na sua sacola, vocês têm quantos pães? Então Jesus sabe que eles tinham o que comer, eles tinham pães guardados, né? Certamente, depois que a multidão fosse embora, eles iriam fazer o seu banquete, como muitas vezes nós também fazemos isso, né? A gente deixa as pessoas embora, às vezes com necessidades, para depois fazermos o nosso banquete. E aí é interessante que Jesus vai perguntar para ele, quantos pães vocês têm? Então vocês têm a solução, né? Então, quantos pães vocês têm? Eles não podiam dizer nada, né? Não podiam dizer, não temos nada, não. Mas eles vão dizer, temos 7 pães. 7 significa, na Bíblia, o número 7 significa plenitude, né? Portanto, 7 é o suficiente, 7 pães era o suficiente para dar comida, no final do texto diz que tinha mais ou menos 4.000 pessoas, né? Porém, é preciso organizar o povo. É preciso organizar o povo. Por isso que Jesus vai pedir para a multidão se sentar, né? Depois ele vai pegar os 7 pães, ele vai agradecer ao Pai, né? E ele vai pedir para que os discípulos distribuam o pão para as pessoas.
né? E ali também não é só os pães, mas também tem os peixinhos, né? E depois de pronunciar a bênção, ele vai distribuir também os peixes. E aí todos vão comer e vão ficar saciados. O banquete do Senhor, o banquete do reino de Deus, deixam todas as pessoas saciadas. E sem distinção de raça, de religião. E volto a falar novamente, já falei isso anteriormente, que Deus não faz distinção das pessoas, nem de raça, nem de religião, nem de classe social. Todos são filhos e filhas amadas e amados de Deus. Todos somos, né? Filhos amados de Deus. Por isso todos ficam saciados e ainda vai sobrar. E aí a pergunta é: o que será que fizeram com aquilo que sobrou? Né? O que será que fizeram com aquilo que sobrou? Porque ele disse que sobrou, olha, veja só, sobrou 7 cestos. Sete a gente já viu que é plenitude, né? É, portanto, sobrou 7 cestos. O que será que fizeram com essa sobra, né? Com esses sete cestos que sobraram? Certamente está alimentando as pessoas até hoje, né? Então, esse que sobrou continua alimentando pessoas até hoje. Mas para isso é necessário perceber aonde tem pessoas com necessidades, seja ela qual for, de amor, de carinho, de comida mesmo, do pão material, mas também de amor, de carinho, de acolhida, né, e de tantas outras necessidades, né? Então a gente nós precisamos ficarmos mais atentos, né? Aguçar a nossa sensibilidade para perceber os clamores da realidade, né? Para percebermos aonde tem pessoas que estão nesse momento necessitando da nossa contribuição, da nossa ajuda. E quando a gente faz isso com Jesus, quando a gente pede as bênçãos de Deus, com certeza a multiplicação vai acontecer, né? E vai sobrar, sempre vai sobrar. Quando a gente faz essa experiência da partilha, sempre sobra, né? E o desejo de Deus é que ninguém fique, que todos nós, todo mundo fique saciado, né? Todo mundo fique saciado. É esse o desejo de Deus. Por isso é que Deus não dá nada pouco. Deus sempre, ele é muito generoso, né? Ele é muito misericordioso, muito generoso para com os seus filhos e para com as suas filhas. Então, que nesse dia de hoje nós saibamos, né, partilhar aquilo que temos e aquilo que somos com nossos irmãos e com as nossas irmãs. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos dê a graça da sensibilidade e para que assim possamos, né, ter sempre compaixão das pessoas, sobretudo dos mais necessitados. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.